Oi, galera do programa Faniquito. Olha, eu normalmente, vocês sabem que eu não sou de fazer entrevistas com políticos, e todos os políticos que participaram do meu programa foi escolhido a dedo, porque é quando eu realmente respeito, tenho amor, tenho carinho, né? E hoje, né, com muita satisfação e felicidade, que eu recebo uma pessoa muito especial. Como ser humano. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu vejo ele assim, eu tenho vontade só de abraçar ele, de dar carinho, porque ele é um fofo. Pode abrir aí, produção. Abre aí, eu estou falando de Roberto Lucena, deputado federal. É de Lucena ou Roberto Lucena? De Lucena. Tudo bem, meu anjo? Bem, que bom estar aqui com você, que bom estar com vocês aqui. Você está nervoso? Não, eu estou muito feliz de estar com você, de poder participar desse espaço tão celebrado, tão importante, tão querido por tanta gente. Eu estou muito mais feliz. A gente fica num puxa-saquismo aqui, que vamos falar uma coisa. Vamos não perder tempo, não. Que eu quero passar um pouquinho para vocês hoje. O que é esse homem aqui? Eu sei que hoje a gente fala em político, tá todo mundo, né, tão desmotivado, tão de saco cheio, tão, né, a gente vê tantos escândalos, né? Mas esse cara é um cara especial, por isso que eu fiz questão de trazê-lo hoje aqui no programa Faniquito, que a gente não pode generalizar, né, gente? Eu ainda acredito que tem muitas pessoas boas na política, e acredito que ainda podemos fazer desse país o melhor país do mundo. Roberto de Lucena, ele é pastor da igreja O Brasil para Cristo, já foi presidente nacional dessa igreja, é casado, então não adianta olhar, não pode, é proibido, tem 2 filhos e um vovozinho coruja, né, da querida Lívia, que ele a chama de senhorita Lívia. Ele nasceu em Santa Isabel e hoje ele mora aqui do nosso ladinho, em Arujá. O seu slogan, né, é em defesa da vida e da família. Roberto, é o seu primeiro mandato? Primeiro mandato. É verdade que você teve voto pra caramba? Quantos votos você teve? Na verdade, eu fui votado em 431 municípios do estado. São Paulo tem 645 municípios. Dos 645, nós tivemos votos em 431. Total foi quanto? 71 mil votos. 71 mil votos. É verdade. Até você falava, estava comentando. É verdade que, por exemplo, se a pessoa tem um voto numa cidade do interior, esse voto multiplica ou alguma coisa assim? É verdade isso? E por quê? Só por curiosidade. Olha, na verdade... Você também não sabe. O voto, ele é... Todo voto é difícil. O voto é muito difícil. E quando nós conseguimos merecer a confiança de uma pessoa que sai da sua casa e vai até a urna para depositar o seu voto, isso eu não sei se para todo mundo, mas isso traz uma responsabilidade, um sentimento de uma responsabilidade muito grande. Você imaginar que 71 mil pessoas foram às urnas para me dar uma credencial e dizer: lute por nós, lute por mim no Congresso Nacional. É uma responsabilidade muito grande. Roberto, como é que você vê todos esses escândalos que a gente tem visto aí nas mídias envolvendo os políticos lá em Brasília? Olha, infelizmente, nós vivemos num país que tem uma cultura de corrupção. A nós nos choca muito mais, por vezes, o ato de corrupção do que a cultura de corrupção. Mas a cultura, ela alimenta o ato. E a cultura, ela está presente no dia a dia, 500 anos na história do nosso país. A corrupção está muitas vezes dentro de um táxi. Quando você vai pagar a corrida e o motorista lhe pergunta qual é o valor da nota, qual é o valor do recibo. Quando você vai pagar uma conta num restaurante, após a refeição, e o garçom pergunta qual o valor da nota,
Essa cultura da corrupção está presente, por exemplo, naquela pessoa que faz um arranjo no aferidor, no relógio de água, para pagar menos na conta de água, ou na energia elétrica, TV a cabo, ou quando aquela pessoa é parada por uma autoridade policial, um motorista, e ele tem alguma irregularidade e apresenta o seu documento já com um valor dentro dele. Então nós temos uma cultura de corrupção que precisa ser enfrentada, desmantelada, e a cultura leva tempo. Ela precisa de uma contracultura. E como é que nós fazemos essa contracultura? Através de legislações mais fortes, mas discutindo dentro da casa, na família, porque o berço, esse ambiente de berço, ele acontece dentro da casa. Precisamos levar isso para a escola, precisamos discutir isso com a sociedade. Porque se nós queremos efetivamente um país melhor, livre de corrupção, nós precisamos quebrar o ciclo e deixar de alimentar a corrupção com essa cultura da corrupção que acontece diariamente. Agora, a cada dia nós temos nos deparado com um novo escândalo que a todos nós choca. Isso tem provocado um desalento na sociedade em relação à classe política. Um desgaste. Você sabe que eu faço parte da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção no Congresso Nacional. Está pautado na Câmara para votação nos próximos dias um projeto de lei que vem do Senado, alterando a lei de crimes hediondos, incluindo a corrupção como crime hediondo, aumentando as penas, endurecendo a lei para os crimes de corrupção. Esse projeto de lei do Senado chegou na Câmara, alguns projetos de lei da Câmara foram apensados a ele, inclusive o nosso. O projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo é um projeto de nossa autoria. Se ele não foi o primeiro projeto de lei que nós demos entrada assim que assumimos o mandato, foi um dos primeiros. Mas nós temos um compromisso no combate à corrupção. Eu entendo que não adianta apenas endurecer as leis, a corrupção não está apenas no mundo político, ela não está apenas no legislativo, a corrupção está generalizada, espalhada. Nós precisamos punir o corrupto, punir o corruptor e quebrar esse ciclo da cultura da corrupção no país, que só vamos quebrar quando cada cidadão brasileiro decidir não abrir mão de ser honesto. E impunidade também está demais, né? E principalmente em relação, você vê esse negócio do mensalão lá, palhaçada, sabe, os caras estão aí numa boa, acho que tinham que eu acho que devia ter sido uma punição mais rígida, até para servir como exemplo, para que os outros, né, também já fiquem receosos quando, né, de pensar em fazer alguma coisa errada. Mas eu entendo que... Devolver todo o dinheiro, o que adianta? Tá tudo aí, você pega o boy aí, foi preso, mas continua milionário. Você pega aí, todo mundo continua, entendeu? Com uma grana danada e tinha que pegar, devolver o dinheiro que eles roubaram, meu. Olha, eu entendo que a punição, a pena aplicada pelo STF às pessoas que foram condenadas na Ação Penal 470, não foi uma pena pequena, porque a restrição da liberdade é a imposição de um preço muito alto para qualquer pessoa. Mas nós estamos falando de autoridades, de lideranças, de pessoas públicas, de pessoas que têm uma história, uma trajetória, que tem os seus braços, as suas ações. A restrição da liberdade é uma pena muito maior, muito mais dura do que se tivessem, por exemplo, que devolver qualquer tipo de recurso.
além da multa que pagaram. Eu entendo que o Brasil deu um passo muito grande na direção do enfrentamento à impunidade. Hoje nós temos claro para o Brasil que, independentemente da posição social, da classe social, da condição que essa pessoa esteja, se ele tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é um político, se é um cidadão comum, ele vai responder pelos erros, pelos equívocos, pelos crimes que cometer. Essa foi a mensagem, a grande mensagem que, sem discussão do mérito, que o STF mandou para o Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos pessoas que, anos atrás, jamais imaginaríamos que isso fosse acontecer, que estão sofrendo a restrição de liberdade como condenação por conta de atos julgados pelo STF como de corrupção. Tá certo, tem que pegar no pé mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você quis ser político? Bem, você sabe que eu estou deputado, eu sou pastor. Sou também dirigente sindical. Eu sou vice-presidente nacional da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Por que eu disse estou deputado? Porque entendo que eu estou cumprindo uma missão, um papel temporário. Eu me senti convencido a atender os apelos que me foram formulados por várias lideranças, reconhecendo o nosso trabalho ao longo dos últimos 15 anos na militância em movimentos cristãos que defendem os direitos humanos e pelos temas importantes de defesa de vida e de família que estariam sendo discutidos nessa legislatura no Congresso Nacional. Nós nos oferecemos, mas mais do que para discutir esses temas, também porque identificamos no mandato político uma ferramenta, um instrumento muito importante para a promoção da justiça social, que deve ser a nossa busca. Roberto, tem uma perguntinha aqui que eu quero saber a tua opinião. Eu sei que você é pastor, eu acho assim, em todas as religiões tem gente boa e tem gente safada sem vergonha. Eu acho que o mais importante é que todas as religiões pregam o amor. E a gente vai em busca da palavra, né? E eu respeito todas as religiões que pregam a palavra e que pregam o amor. E em todas as religiões, como tem padre sem vergonha, safado, tem em todas as outras religiões. Então a gente não pode generalizar. Tenho uma amiga querida que é pastora, poderia até citar nome, que tem você, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu queria saber a sua opinião, se você é a favor da lei cura gay. O que você acha dessa lei? Olha, primeiro, nós precisamos restabelecer aqui uma verdade. Nunca existiu no Congresso Nacional uma proposta de uma cura gay. O que houve foi um PDC. É uma proposta de emenda, é um instrumento legislativo através do qual o Congresso Nacional pode sustar uma resolução, por exemplo. E o que estava em discussão nesse PDC era a resolução 1/99 do Conselho Federal de Psicologia. O que essa resolução do Conselho Federal de Psicologia estabelecia? Que um psicólogo, um profissional da psicologia não podia atender, não podia assistir um paciente, não pode assistir um paciente que o procure em dificuldade com a sua sexualidade, se essa pessoa que o procura for um homossexual. Nós chamamos isso, a ciência, a medicina, a psicologia chama de egodistonia. Uma pessoa que tenha
esteja afetada pela egodistonia, procura esse psicólogo e diz: olha, eu não estou bem com a minha sexualidade, eu estou em conflito, eu preciso receber assistência. Nós tivemos vários casos de psicólogos que foram, inclusive, que sofreram procedimentos internos do Conselho Federal de Psicologia porque assistiram a essas pessoas. E esses psicólogos foram perseguidos, eles foram vítimas de procedimentos. Eu digo vítimas porque não se justifica, à luz da Constituição, à luz do Código de Ética, à luz do juramento do psicólogo, o que foi imposto a eles. O que esse PDC propunha, na verdade, é que essa resolução fosse reescrita, que ela fosse derrubada, o artigo 1, que ela fosse reescrita, de forma que não fosse proibido, vedado a esse psicólogo assistir, atender a esta pessoa. Esse termo cura gay, ele foi cunhado por uma jornalista que fez uma matéria inicial, e a imprensa comprou esse carimbo. Pegou mal, né? Cura, como se fosse uma doença, uma coisa, né? E o Marcos Feliciano, nossa, se ferrou, né? Em relação a isso, porque ele ficou muito ele se destacou em relação nessa época. Mas, na verdade, o PDC não era de autoria do Marco Feliciano e nem ele foi o relator. Eu fui o relator do PDC 234 na Comissão de Seguridade Social e Família. Realizei audiências públicas, ouvi a sociedade, debati com profissionais da psicologia, ouvi o contraditório. Na ocasião, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia foi convidado para estar presente na audiência pública, não esteve presente. Na ocasião, a Organização Mundial de Saúde foi convidada para estar presente na audiência pública, também não esteve presente. Eu ofereci um parecer favorável, votei favoravelmente ao PDC. Por quê? Porque entendia que aquela norma, ela precisava ser reescrita, ela precisa ser reescrita. Aquilo que é dito pelo Conselho Federal de Psicologia a respeito da 199 é diferente do texto que está lá. Se é diferente do texto, quando ocorrer um caso, como o que eu estou falando, de alguém denunciar um psicólogo por ter assistido uma pessoa nessa condição, ele não vai ser julgado e nem disciplinado pela tese, mas pelo que está escrito, pelo texto. O que está escrito? O que é que eu defendo? Uma pessoa que procura um psicólogo, ele é presumidamente um heterossexual procurando dizer: olha, não estou confortável, eu estou me sentindo atraído por uma pessoa do mesmo sexo. Então é um hétero em tese que está dizendo: eu estou disposto, eu estou disponível para uma relação homoafetiva. Então esse psicólogo, ele pode assistir, ele não incorre nenhum problema. Mas se for o contrário, se for um homossexual, um bissexual, um travesti, que procure esse psicólogo e diga: eu não estou confortável, eu estou em conflito, eu preciso de assistência. Esse psicólogo, pela resolução 199, ele não pode oferecer assistência a essa pessoa. Não pode? Não pode. A questão da cura gay, de oferecer cura, nenhum psicólogo pode. Porque a partir do momento que ele ofereça a cura, ele está carimbando, ele está apresentando o diagnóstico de uma doença. Há muito que o CID-10, da Organização Mundial de Saúde, retirou da sua lista de doenças a homossexualidade, que já esteve nessa condição na lista da Organização Mundial de Saúde. Então não se trata de doença.
Em nenhum momento o Marco Feliciano teve qualquer coisa a ver com o PDC 234, com esse projeto, com essa proposta. Em nenhum momento se defendeu a cura gay. O que se defendeu foi a liberdade de um profissional de psicologia, da assistência para uma pessoa em ergodistonia, que o procurasse, desconfortável com a sua homossexualidade e querendo ser assistido. Eu estou em conflito, eu quero ser assistido, eu quero ser ajudado, eu estou disponível para uma relação heterossexual. Então, o inverso de uma pessoa hétero que procura para ser assistido porque está disponível para uma relação homossexual é vedado a esse psicólogo. Então, essa foi a grande temática do PDC 234. Eu acho que esse debate devia ter sido ampliado, devia ter sido aprofundado. Eu entendo que o Conselho Federal de Psicologia deve reescrever essa norma. Eu entendo que nenhum psicólogo, e não é só psicólogo, nenhuma pessoa, nenhum cidadão pode, em qualquer evento público, em qualquer situação, impor restrição, discriminação, preconceito a uma pessoa que tenha a opção da homossexualidade. Até porque já foi provado que é uma doença, né? A pessoa nasce, já está provado cientificamente, isso todo mundo sabe, a pessoa nasce gay. Não é ser vergonhice, ela nasce com essa predisposição e muitas vezes o próprio meio ambiente reforça aquele comportamento. Agora, você entende. Ou você não pensa assim? Agora, você acha que é uma doença? Não. O que você pensa? Ou é ser vergonhice? Não, agora você entendeu que o que estava em discussão não era se era doença ou não era doença, mas se o profissional da psicologia podia ou não oferecer assistência a essa pessoa. Só que nós não conseguimos discutir esse tema sem o componente emocional. Eu queria fazer a discussão apenas como relator apenas do aspecto profissional, da defesa da minoria das minorias. Se nós temos no Brasil os homossexuais como uma minoria, existe uma minoria da minoria, que são aqueles que, sendo homossexuais, não estão confortáveis com a sua opção, com a sua orientação sexual e desejam não ser, desejam não estar. Então, esses são a minoria das minorias. Eu entendo que eles devam merecer essa assistência, esse cuidado, esse atendimento. E você não faz ideia do número de pessoas, enquanto eu relator, que me procuraram, que me abordaram para pedir ajuda e apoiar o PDC, pedindo que eu votasse favoravelmente, que eu desse um voto favorável. Mas deixar bem claro, nesse sentido do profissional de psicologia, né? Para ajudar esse conflito. É Exatamente. Isso aí, certo? Exatamente. Muito bem, eu estava querendo saber esse trem aí. Me fala uma coisa, você tem dados de quantos evangélicos nós temos hoje no nosso país? No Brasil, nós temos um pouco mais de 50 milhões de evangélicos. Ou seja, se os evangélicos do Brasil fossem uma nação, fosse um país, nós seríamos o segundo país da América do Sul. Só perderíamos em número para o próprio Brasil. Meu amor, me fala uma coisa. Como é que é a relação lá na Câmara do Deputado? Lá? Como é que é o meio, o ambiente lá em Brasília? Como é que é? Como é que você fica lá? Deve ter, não sei, a gente tem uma noção, tem uma ideia tão negativa, né? Não sei se é por causa desses escândalos. Como é que é você lá no meio desse bando de safados sem vergonha, que tem muito lá, né? Tem gente boa, como você, mas tem muito safado. Como é que é o ambiente dentro de uma Câmara de Deputados Federais lá em Brasília? Somente hoje em dia. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ele é um ambiente plural. É um ambiente plural. Nós temos ali várias correntes e a sociedade representada. Tudo que você tem na sociedade, todos os pensamentos, as correntes,
as ideologias e as posturas, elas estão repercutidas no Congresso Nacional. Ele é a caixa de ressonância da sociedade. Agora, eu me surpreendi quando eu cheguei na Câmara dos Deputados e cheguei no Congresso Nacional com o número de pessoas sérias, probas, corretas, honestas, dignas, que lá estão movidas pelo interesse de nós vivemos num país melhor. Eu acredito que tenha mesmo. A imprensa, no geral, ela destaca as coisas negativas. Mas seria muito interessante que houvesse um canal que pudesse comunicar à população os exemplos positivos que nós temos no Congresso Nacional. Eu tenho o contrário do que eu estou aqui colocando, porque eu tenho na sociedade. Eu tenho na sociedade, eu tenho na família, eu tenho na igreja, eu tenho nos demais poderes, seja no executivo, no judiciário, eu tenho nas demais instituições. E como eu disse, o Congresso Nacional é o quê? Senão a ressonância, a caixa de ressonância da própria sociedade. Então, imaginar que a sociedade vai escolher pelo voto os seus representantes e mandar para o Congresso, e que os representantes no Congresso Nacional vão ser diferentes daquelas pessoas que eles estão representando pelo voto, seria um descuido. Deixa eu falar, você é pré-candidato a deputado federal, a senador? Como é que é? Conta pra mim. Não, Você é candidato a senador, por que você não é senador? Não, eu sou pré-candidato à reeleição como deputado federal. Eu pensei que você ia se candidatar a Senado. Não, são primeiro 3 motivos em relação ao Senado. Primeiro, que eu não me sinto nesse momento totalmente, devidamente preparado para esse salto, esse grande desafio. Segundo, porque entendo que a minha missão no Congresso, a minha missão na Câmara dos Deputados ainda não terminou. E terceiro, porque eu entendo que a nossa região do Alto Tietê é uma região grande, são mais de 2 milhões de habitantes, fora Guarulhos. É uma região que nesse momento ela não pode prescindir de ter os seus representantes na Câmara dos Deputados. Seus principais projetos, amor? Bem, eu penso que um dos principais projetos que nós apresentamos é exatamente o que endurece a pena contra a corrupção, que transforma a corrupção em crime hediondo, porque entendo que a corrupção seja a inimiga número 1 do Brasil. Ela sequestra frequentemente os bens de todos e, através dos seus dutos, ela os transforma em bens de alguns. Nós precisamos encarar o enfrentamento à corrupção como o nosso principal desafio nesse momento. Então, um dos principais projetos, sem dúvida, foi o enfrentamento à corrupção através dessa proposta, desse projeto de lei. Mas nós temos, por exemplo, uma luta, nesse momento, para mim, emblemática, um momento que nós estamos vivendo uma crise de recursos hídricos, sem precedentes. Nós temos aqui, nós que somos abastecidos pelo sistema Cantareira, que recentemente chegou a 12% da sua capacidade de armazenamento. Nós temos, nesse momento, que fazer a discussão sobre a reflexão que o Partido Verde tem procurado trazer para o Brasil nos últimos anos. Sabe que eu sou mó simpática com esse PV, né? Eu sempre peguei bem com esse partido, sabia? Inclusive, eu era do PV. Aí depois saí para um partido que não estava com nada no balaio, já desliguei desse partido, mas eu sempre tive uma simpatia especial pelo PV. Né? É difícil você ver pessoas ligadas ao PV envolvidas em falcatruas, nessas coisas, né? E você é do PV, né? É verdade, você é do PV. Continua. O PV. E o Partido Verde tem trazido, nesses anos, a discussão da necessidade de nós cuidarmos do meio ambiente.
de nós protegermos o meio ambiente. E essa grande crise que nós estamos vivendo de recursos hídricos, na crise de abastecimento de água, de racionamento de água, especialmente aqui na região metropolitana de São Paulo, na região servida pelo sistema Cantareira, é, nesse momento, uma imposição de que nós façamos a reflexão e o planejamento para os próximos anos. Então, nesse momento, nós, o Partido Verde, temos procurado estar engajados nessa discussão de fazermos um planejamento, chamarmos a atenção do governo do Estado, do governo federal, do Poder Executivo, para fazermos um planejamento em relação aos nossos recursos hídricos para os próximos anos, porque a tendência, infelizmente, que se desenha no horizonte é uma tendência de piora. Eu recebo sempre. É a Miliane que manda. Que manda a Mimi? Olha a Mimi aí, gente. Ela vai dar tchauzinho para vocês. E nós temos também hoje aqui, né? Chegou aqui assim na surpresa, né? O querido vereador, o Caio. Também tá aí, ó, a imagem dele dando tchauzinho. Prazer receber você aqui, viu, Caio? Surpresa que eu tive. Eu gosto muito de você. E eu sempre recebo a Miliane, sempre. Não sabia que era a Miliane, eu achei que fosse, né? Depois que ela entrou em contato comigo. Recebo, ela manda tudo para mim, eu fico sabendo tudinho lá dos seus projetos, o que você anda fazendo, pleiteando, e bem interessante mesmo os seus principais projetos, né? Que você trabalhando a favor do povo. Né? Olha, nós estamos, a Comissão de Seguridade Social e Família, a comissão que cuida da saúde. Você sabe que hoje a saúde, não precisa falar, a saúde é uma tragédia. A saúde no Brasil é uma tragédia. E não o é por falta de recursos. No último ano, o Ministério da Saúde devolveu aos cofres da União bilhões. Uma monta impressionante. Bilhões de reais que não foram utilizados por falta de gestão. Falta de capacidade de planejamento e de gestão. As nossas emendas sempre, na sua grande maioria, foram dedicadas ao setor de saúde. E nós temos, a partir dessa comissão, desenvolvido um trabalho. Nós temos estado no Alto Tietê, temos acompanhado toda a problemática do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, o fechamento do hospital de câncer, em Itaquaquecetuba, o hospital regional, com a dificuldade que passou, em Ferraz de Vasconcelos, o hospital regional, com a falta de médicos, enfim. Mas não é um problema exclusivo do Alto Tietê, é um problema geral, um problema nacional. Nós precisamos discutir muita coisa no Brasil e precisamos também discutir saúde no nosso país. Mais uma vez, sempre gostoso, uma pena quando começo a ver que o tempo já vai acabando, né? Aí já vai me dando, né, uma tristezinha, porque eu gosto, mais uma vez, quero reforçar que eu gosto muito de você. Viu? Eu de você, Não é que você é casado, senão eu casar com você. Casava nada, você tem juízo. Olha, eu sou seu fã, seu admirador. Da sua personalidade, o seu carisma e a maneira com que você faz tudo que você se envolve. Sempre muito bem feito. Obrigada, amor. Seu aniversário é amanhã, né? Amanhã. Amanhã é dia? 18 de abril, 48 anos. Põe musiquinha de parabéns pra ele aí, produção. Põe aí, vamos cantar parabéns pro querido Roberto de Lucino. 48 anos, muita felicidade, muitos anos de vida, muita saúde pra você, meu querido, viu? Obrigado. Vamos continuar aqui. Se você tivesse que fazer uma reforma política, você ganhou lá uma varinha de condão. Plim! Se tivesse fazer uma reforma política, o que você faria? O que você mudaria na política? Primeiro, eu faria a opção pelo sistema parlamentarista. Explique para nós aí. Uhum. Bom, nós temos primeiro uma Constituição basicamente parlamentarista que, no último instante, foi desajustada porque fez-se a opção pelo presidencialismo.
Por isso nós temos alguma dificuldade de sintonia entre o modelo que nós escolhemos e a Constituição que nós construímos, porque em grande parte havia um ambiente favorável naquele momento constituinte de construção do parlamentarismo no país. Então você é a favor de uma reforma política? Totalmente a favor. Totalmente a favor. Eu entendo que ela é urgente, eu entendo que nós precisamos fazer uma reforma previdenciária, precisamos fazer uma reforma tributária. Nós não aguentamos mais. Eu não aguento mais. O brasileiro, ele trabalha 4 meses por ano, dos 12 meses, 4 meses para pagar os seus impostos. A partir do 5º mês é que ele deixa de pagar os impostos e ele começa a trabalhar para si. Eu defendo o imposto único. Dá uma raiva quando eu penso nisso. Eu defendo, suado dinheirinho. Eu defendo o imposto único. Eu também. Eba! Também. E pretendo retomar essa discussão agora no Congresso Nacional. Nós vamos retomar, vamos reassumir essa proposta que já foi discutida e infelizmente foi sepultada. Entendo que nós precisamos de uma reforma tributária urgente, uma reforma no judiciário urgente, precisamos de uma reforma previdenciária, mas sobretudo nós precisamos de uma reforma política. Eu penso que a reforma política seja a mãe de todas as reformas. O financiamento público de campanha precisa ser discutido com mais profundidade. Nós precisamos de instrumentos mais transparentes em relação à escolha dos representantes da sociedade para a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Eu penso muito interessante a discussão a respeito do voto distrital misto. Também acho também. Voto distrital misto. Enfim, nós temos várias situações, vários pontos na política que precisam, a partir já do processo eleitoral, precisam ser rediscutidas. E eu entendo que nós abrimos mão, o Congresso abriu mão dessa discussão, fizemos uma maquiagem. Em vez de discutirmos profundamente a estrutura do sistema político e do sistema eleitoral brasileiro, fomos discutir se podia colocar placa, se não podia colocar. Bobagem, periferia. Mas nós precisamos, na próxima legislatura, encarar a necessidade com responsabilidade de que se faça uma reforma política profunda no país, discutindo com a sociedade e, se for o caso, de que se convoque uma Assembleia Constituinte específica para essa finalidade, para que se discuta, se construa e se vote uma reforma política no país. Sabe qual é a minha opinião? Eu acho que tem que tirar todas aquelas coisas velhas que já está lá faz um tempão, entendeu? Que naquele vício, entendeu? Naquelas roubalheiras, tira tudo esse povo que está lá há anos e anos, entendeu? Porque político, para mim, que a vida inteira, né, militou na política e de uma hora para outra ficar rico, para mim é ladrão. Então tem que tirar esse povo, entendeu? Que está lá velho, essas coisas velhas, que todo ano se candidata, e colocar gente nova, dar oportunidade para as pessoas que estão com boas intenções. É só mudando para a gente ver a mudança. Agora, se a gente continua votando aquelas mesmas pessoas que já estão lá há séculos, não vai haver mudança, porque ali é só o interesse entre eles lá. Então, eu entrevistei essa semana o juiz, que eles também estão pleiteando aí, para que eles também, foi o diretor do Fórum de Mogi, para que eles também possam votar, né, lá no ST, não, era no STE, né, não chegou, que eu acho que também deveria votar eleições diretas no STJ também, mas eles estão pleiteando até o STE só, né? TJE. Hã? TJE. Não. Eu estou na mesa. Bom, entendeu? E por que eles não podem votar? Então fica aquela panelinha ali, entendeu? Porque eles são juízes. Não podem votar? Tem que votar sim. Eles estão pleiteando e estão fazendo aí a nível nacional e eu acho que eles estão corretíssimos, entendeu? Então eu acho que é isso que tem que fazer. Essa mudança, só de mudar esse povo velho que está lá já há um tempão, eu acho que já vai ter pessoas novas, entendeu? Como foi mudado recentemente na Câmara Municipal. Entrou tranqueira, mas tem muita gente boa, como o próprio Caio Cunha, que eu gosto muito dele. Caio Cunha é uma gracinha de menino.
Mas ainda continua gente lá, que eu acho que está há muito tempo lá que tinha... Que Agora, só uma observação. Falo, né? Só uma observação. Quando nós falamos que nós precisamos remover as pessoas que estão com muito... As pessoas que estão com antiguidade na política, eu concordo que nós temos que remover as pessoas envolvidas com as práticas antigas. Não significa que uma pessoa que esteja militando e que esteja exercendo mandato parlamentar há 5, 6 mandatos, 7 mandatos, por isso seja corrupto. Eu não vejo, por exemplo, como o parlamento, que se renovou 40%, a Câmara dos Deputados teve uma renovação de quase 40%, como ele possa abrir mão da experiência daqueles que lá estão há muitos anos, com a experiência, a ponderação, a sabedoria. Poucos, né? Poucos, alguns. Não, concordo também, né? Não posso generalizar, mas é. De quanto tempo a pessoa está lá. Mas é o alinhamento dessa pessoa às práticas antigas da política, ao coronelismo, à corrupção. Essas práticas nós precisamos varrer da política. Porque é possível que um jovem, nós temos aqui um jovem vereador, que é o Caio Cunha, que é um orgulho do Partido Verde, aqui em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê, atualizado, contextualizado, comprometido com valores, ético. Mas não é porque ele seja jovem, porque nós temos na política jovens ingressando na política agora com absoluto compromisso, entranhável compromisso com as práticas antigas. Então, essa pessoa, ela precisa ser retirada da política, não pela idade ou pelo tempo que ela está lá, mas pelo compromisso com as práticas que nós não desejamos. Porque você disse há pouco, eu sou pai da Melissa e do Renan e sou avô da senhorita Lívia. Senhorita Lívia, minha netinha, tem 6 anos de idade. A geração da senhorita Lívia vai viver num Brasil muito melhor do que o Brasil de hoje. I hope so. Vai. Agora, a transição daqui para lá é um processo que vai nos custar um preço alto. E nós estamos dispostos, você, que está fazendo o seu papel da melhor maneira, e eu que estou procurando fazer o meu papel também da melhor maneira, o Caio Cunha também procurando fazer o seu papel da melhor maneira, nós estamos dispostos a pagar o nosso preço dentro dessa construção para que nos tornemos a nação que nós desejamos ser. O país que nós somos, nós reprovamos dele essas práticas antigas. Nós sabemos o que não queremos e sabemos também que tipo de nação nós queremos ser. E também a gente tem aquele site que é totalmente apartidário, né? Vamos ver se a gente pega e já deixa aqui no GC. Quer saber sobre os políticos? É um site, eu esqueci o nome do site. Qual? Não é a Transparência, não, é um outro. Bom, enfim, vamos colocar alguns que tem aqui. Quer saber sobre o seu candidato? Entra nesse site e veja, lá tem tudo. Tem coisa, se tem processo, se tem desvio, lá fala a ficha do candidato. Mas ninguém faz isso, mas depois reclama. Amor, eu não quero perder tempo com você, não. Eu quero perguntar a sua opinião sobre o PT e sobre a nossa presidenta, porque eu fiquei sabendo essa semana que ela rebaixou para 33%, caiu na pesquisa 33%, né? A popularidade dela. Qual a tua opinião? Eu estou adorando. Eu, pessoalmente, estou adorando. Olha, primeiro eu preciso dizer que a presidenta Dilma, a mim me parece ser uma pessoa muito séria. A mim me parece ser. Até agora eu não tive nenhum componente que eu possa usar, ou qualquer pessoa desse país possa usar, para dizer que ela não seja honesta, não seja íntegra, não seja séria. Você pode ver que o governo passou por vários escândalos, várias situações, e em nenhum momento
a integridade dela foi colocada em prova, foi questionada. Eu acho que o que está deixando ela em uma situação é essa ligação direta. Muitas pessoas veem Lula e Dilma como a mesma coisa, entendeu? Eu acho que, não sei a sua opinião, que esse fato também fez com que as pessoas... Sim, olha, veja, o grande problema é o esgotamento do modelo político. O modelo político que representa o partido dos trabalhadores no governo atualmente é um modelo que está esgotado. As pessoas querem uma alternativa, isso está claro nas pesquisas. Só que, por enquanto, a sociedade não identificou qual é a alternativa. Quando da eleição da presidenta Dilma, o que é que a população brasileira queria? O que a sociedade queria? Uma continuidade de um governo que apresentava bons resultados econômicos. Os indicadores econômicos eram muito positivos, os indicadores sociais também o eram. A sociedade, como um todo, desejou o quê? A continuidade. A sociedade hoje deseja o quê? Uma alternativa. Mas ela não identificou ainda, isso pode acontecer nos próximos meses, mas ela não identificou qual seja esse modelo alternativo, essa proposta alternativa. Por isso que uma candidatura do ministro Joaquim Barbosa, seria um fato completamente novo nessa eleição, e eu não sei exatamente qual seria o desdobramento para as eleições que esse fato poderia provocar. Por isso, Marina Silva como candidata, era um fator que tivesse saído o Rede. Como candidata, não como vice. Eu não achei legal ela sair como vice. Como candidata seria um fator que eu não sei exatamente para onde levaria, qual desdobramento que imporia ao resultado da eleição. Mas as pessoas enxergavam em Marina esse modelo alternativo. Hoje, Marina está num projeto que tem o governador Eduardo Campos como cabeça de chapa. Eu não sei se nesse período a sociedade, olhando para essa construção que foi feita, vai identificar essa alternativa. O que eu quero separar aqui é o seguinte: primeiro, a minha admiração e o respeito que eu tenho pela presidenta Dilma, que devo manter. Não sou do PT, não sou base do governo. O Partido Verde é um partido independente na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. E ser independente não significa não ter posição. Ser independente não significa ser morno, não significa não ter coerência. Pelo contrário, ser independente muitas vezes significa ter muita coragem. Ter coragem para não ser oposição pela oposição. Ter coragem de não ser governo pelo entendimento, pelos possíveis e eventuais entendimentos. O Partido Verde não tem um cargo no governo federal. O Partido Verde não tem um ministério, não tem uma secretaria, não tem uma diretoria no governo federal. Ele vota com o governo naquilo que julga, depois de reunida a bancada e votado internamente, que seja bom para o país. E quando ele entende que o governo propõe não é bom para o país, ele vota, ele tem liberdade, tem autonomia, independência para votar contra. Então o Partido Verde na Câmara dos Deputados, ele vota com a sociedade, ele vota o que é melhor para o país. E com essa independência, eu preciso separar a presidenta Dilma de tudo que nós temos visto, envolvendo inclusive membros do Partido dos Trabalhadores. Reconheço na presidenta Dilma uma pessoa séria, idônea, correta. Até esse presente momento, nada foi apontado para ela que possa colocar em questionamento e à prova o seu caráter e a sua postura pessoal. Agora, o modelo político que o Partido dos Trabalhadores no poder hoje representa realmente passa por um esgotamento. Eu ainda acho que o problema da Dilma realmente é essa ligação direta que ela tem com Lula, porque quem que era a Dilma? Ninguém tinha ouvido falar em Dilma. Ela ganhou por causa de quê? Por causa do Lula, né? E o Lula, tá mais sujo que pau de quê mesmo que fala? Pau de galinheiro. Pau de quê? A minha opinião é essa. Eu acho que
essa ligação que ela tem com o Lula, né, que o povo a vê, né, Dilma, Lula, né, como se fosse a mesma coisa, é que fez com que ela caísse e tem vindo caindo, né, produção? A gente tem acompanhado, tá caindo, pô, agora caiu para 33% na pesquisa, é muita coisa. Mas ainda hoje ela venceria as eleições no primeiro turno. Para que um segundo turno se consolide, é preciso que essa tendência de queda se confirme e depende também para onde vai. Por enquanto, esses pontos que ela perdeu na intenção de voto, na verdade ocorreram porque novos nomes se apresentaram, como o pastor Everaldo, do PSC, e outros nomes, como Eduardo Jorge, do PV, e esses nomes, evidentemente, eles vão aglutinando alguns desses pontos de intenção de voto. Então, por enquanto, os votos que a presidenta Dilma perdeu não foram para os candidatos que têm uma candidatura com mais musculatura, que tem um projeto com mais musculatura. Eu acho que o povo está de saco cheio, entendeu? É isso, porque isso aí começou a cair depois das manifestações do ano passado. Gente, eu não aguento ver o Datena. Eu não aguento ver o Datena, eu fico deprimida quando eu vejo o Datena. Ali você vê como é que está a realidade do nosso país. Quanta desgraça, quanta coisa ruim. E como ele mete o pau, hein? Ele não está nem aí. Ele fala muita coisa que eu não concordo, mas ele realmente mostra. Eu fico deprimida de ver o programa dele. Só que o programa dele é a realidade que nós vivemos hoje, né? Só desgraça, só desgraça. Amor, o negócio é o seguinte, ó. Tô vendo aqui no seu currículo, pô, título de cidadania aqui, título de cidadão tatuiano, título de cidadão teodorense, título de cidadão lorenense, de Lorena, título de cidadão de ferrazense, título de cidadão igaraçuense, de Garatá? Não. Igaraçu? O que é isso? Igaraçu do Tietê. Em Mogi das Cruzes, precisa de um título. Hello, Câmara Municipal. Você precisa do nosso título. O título de cidadão mogiano, caramba. Ô, Caio, que é? Ô, povo, você merece, você é nosso vizinho. Eu vou votar no você, bem. Poxa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mentira. Precisa, hein? Você precisa. Não que... É que eu acho que você merece, entendeu? Porque eu acho que essa coisa de título de cidadão também, às vezes, né, dá para um povo aí que não tem nada a ver, né? Você nem entende, mas eu acho que você merece um título de cidadão mogiano. Você é nosso vizinho, você está aqui do nosso lado. Sabe que, na verdade, eu já me sinto mogiano. Porque toda a minha vida eu estive aqui em Mogi das Cruzes. Não é? Toda a minha vida eu estive em Mogi. Eu nasci em Santa Isabel. Eu moro em Arujá. Eu passei toda a minha vida no Alto Tietê. E é claro que Mogi das Cruzes é o carro-chefe do Alto Tietê. Então, nós temos um povo grande aqui, amigos, a igreja. E por isso, portanto, por ter sido sempre recebido no coração e acolhido com tanta generosidade pelo nosso povo de Mogi das Cruzes, eu já me sinto, independentemente de título, eu já me sinto mogiano. Gracinha, Helene. Quanto tempo tem aí, produção? Tem que acabar? Vou acabar em pé, pode? Você deixa? Quero dar um abraço dele, porque é aniversário dele amanhã. E eu quero colocar o parabéns a você, pra ele. Amor, esse momento é teu pra você falar o que você quiser, tá bom? Que o nosso time is over, nosso tempo já acabou. Fique à vontade. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus abençoe o Brasil. Amém. E não esquecer, ó, ele tá no Facebook, tem algum site aí, pro pessoal quiser... Claro, robertodilucena.com.br e a nossa fanpage, que é o dep.robertodilucena. Eu quero levantar, quero dar um abraço bem forte em você. E ó, e cantar parabéns, cantar parabéns. Que privilégio. Deus te abençoe, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Vamos cantar parabéns? Parabéns pra Aumenta o Som aí, produção! Tudo de bom, felicidade pra você, viu? Obrigado. Ai.